Olá, alunos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou iniciar essa aula exatamente como eu iniciei a aula passada, tá? Na aula passada, a gente iniciou a aula falando de como é que funcionaria as medidas de posição dentro de um conjunto, que era, isto é, né, mediana, o quartil e por aí vai, moda, por exemplo, e média aritmética. A gente viu como é que funcionaria esses cálculos de saber como é que é cada uma das variáveis se você tivesse uma tabela de frequência ou os nossos dados agrupados. Então, eu vou partir da mesma ideia. Eu estou aqui com o início da aula passada, né? Então, eu vou aproveitar essa mesma tabela para mostrar para vocês como é que seria agora as medidas de dispersão para esses dados agrupados, ok? Então, a gente segue uma ideia bem análoga da aula passada, o nosso desvio médio. A gente viu da aula passada que seria você somar as diferenças em módulos com relação à sua média aritmética, ok? E isso dividir pela quantidade n, ok? Só que uma vez que a gente está agrupado os nossos dados em tabelas, pode ser que cada uma das nossas classes apareça mais de uma vez. Então, por exemplo, nessa primeira classe, se eu tiver N observações, N1 observações, então, para que eu não precise fazer N1 vezes a mesma conta, eu simplesmente multiplico por N1. Né? Isso corresponde a quantas vezes eu consegui observar dentro daquela classe. Né? Dei o exemplo aqui da primeira classe, mas isso vai ser generalizado para todas as classes. E aí eu somo de 1 a k. Okay? Da definição da razão NI sobre N, a gente tem a definição de proporção. E aí a gente pode calcular o nosso desvio médio através desta equação. Ok? A ideia vai se manter para os outros cálculos, né? Então, a variância a gente viu que era você calcular a diferença e elevar ao quadrado e dividir pela quantidade de elementos dentro do conjunto. Só que pode ser que para uma determinada classe você observe mais de uma vez um mesmo dado. Então, para que você não faça esse cálculo várias vezes, você multiplica pela frequência dentro daquela classe, ok? E aí usa a mesma relação para escrever utilizando proporção. FI, ok? E da mesma forma que existe a simplificação da variância lá que a gente viu na aula passada, aqui também existe uma forma de você simplificar o cálculo da variância através do cálculo xi ao quadrado, fi, soma em todas as classes, de 1 a k, menos o x barra ao quadrado. Tá? Peço para que vocês deem uma olhadinha na aula passada, para que fique melhor entendida essa última equação. E por fim, da definição do desvio padrão, a gente não muda nada, é a raiz quadrada da variância. Ok? Bom, sendo assim, vamos dar uma olhadinha agora como é que seriam as propriedades das medidas de dispersão. A gente viu na aula passada as propriedades das medidas de posição. Então, por exemplo, só recapitulando a aula passada, né? A gente viu que quando você tinha um conjunto homogêneo, né, todos os elementos igual ao número real A, então a sua moda, a sua mediana, a sua média aritmética, todas essas medidas de posição seria igual ao número real A. O que vai acontecer aqui no caso das medidas de dispersão, né, vai acontecer que, por exemplo, o desvio médio, já que você está num conjunto completamente homogêneo, o desvio médio dentro desse conjunto é nulo, porque já que a média aritmética desse conjunto é A, se você pegar todos os elementos e fizer a diferença em módulo do xi menos o A, sempre vai dar zero, ok? E assim o nosso desvio médio é igual a zero, tá? Mesma coisa acontece com a variância. A variância não é a diferença do elemento xi menos a média aritmética, já que o xi e a média aritmética são iguais, né? Essa diferença elevada ao quadrado dividido por n, a variância também vai ser nula, ok? Mesma coisa acontece com o desvio padrão, porque é a raiz quadrada da variância
O coeficiente de variação também vai ser igual a zero. Aqui, né, a gente tem que fazer a suposição que o elemento A tem que ser diferente de zero, porque se ele for zero, o nosso x barra também vai ser zero, e aí vai haver uma divisão por um número zero, né? E o seu intervalo interquartílico, já que os quartis são iguais, isso aqui também vai dar zero, ok? A segunda propriedade vai dizer a respeito quando você soma uma constante, tá? Então, vou fazer aquele desenho que eu fiz nas medidas de posições, que faz com que a gente consiga interpretar melhor o conjunto x e y. Então, imagine aqui que eu tenho o meu conjunto x, tá? Tem os elementos concentrados por aqui, tá? Então, aqui está o meu x1 até o meu xn, e eu vou considerar que o A é um número positivo, tá? Estou imaginando isso aqui sendo uma reta real. Quando eu for desenhar os meus pontos do novo conjunto y, como é que eu obtenho o y? É pegando os meus elementos x e somando a unidade. Quando eu somar, eles vão ser transferidos, só que com a mesma dispersão, ou o mesmo espaçamento. Aqui está o meu x1, y1 agora, y1, yn. Ou seja, eu obtive meu conjunto y a partir do deslocamento dos primeiros elementos x. E você nota que ao calcular medidas de dispersão, por você ter deslocado o conjunto como um todo, a questão da dispersão dos dados se manteve igual. Então aqui o que vai acontecer é que o desvio médio de x vai ser igual ao desvio médio de y, ok? A mesma coisa acontece para a variância. A variância se mantém, porque a dispersão dos dados é a mesma, né? Então, aqui é x, aqui é y. Bom, o desvio padrão também. Tudo se mantém. E o intervalo interquartílico se mantém, tá? O coeficiente de variação vai mudar, porque vai mudar a média aritmética. Então, o cálculo do CV vai ficar alterado, ok? Na nossa terceira propriedade, vai acontecer o seguinte. A terceira propriedade vai acontecer da seguinte forma. Se eu pegar agora o segundo conjunto e ao invés de somar, eu multiplicar esse número, então aí algumas coisas vão acontecer, tá? O que vai acontecer? Primeira coisa, o desvio médio, x, se você está multiplicando todos os números, então no cálculo, na sua expressão, vai aparecer, no lugar do xi, vai aparecer a constante axi. Então, dentro do módulo, vai aparecer A, tanto para a observação xi quanto para o x barra, no cálculo da média aritmética. Então, o desvio médio vai ser igual a módulo de A, desvio médio... esse é o conjunto y, vai ser módulo de A, desvio médio do conjunto anterior x. Ok? A variância vai seguir o mesmo padrão. A variância desse novo conjunto, já que vai aparecer A dentro, multiplicando o xi, também vai multiplicar o seu x barra, e aí eu posso tirar em evidência aqui dentro desse parênteses para aparecer A quadrado. Tá? O desvio padrão de y, você vai extrair a raiz quadrada da variância e vai sair módulo de A, desvio padrão do conjunto x. Esse módulo é devido à raiz quadrada de A quadrado, ok? E, por fim, o intervalo interquartílico do novo conjunto y vai ser também o módulo de A, intervalo interquartílico de x, tá? Ok? Já que todos os elementos estão sendo multiplicados por A, em particular, também os quartis. E aí, quando você faz a diferença do terceiro quartil para o primeiro quartil, você pode tirar esse valor de A em evidência. Aqui aparece o módulo porque você poderia multiplicar por um número negativo, né? Então, a gente viu na aula passada que quando você multiplica um conjunto por um número negativo, os quartis, eles se invertem na ordem, né? Então, pode acontecer do intervalo inverter, ser negativo, né? O valor de A ser negativo, inverter na ordem, a gente considera um módulo aqui por causa dessa mudança.
O que a gente viu até agora foi o seguinte, foi uma forma de você tentar descrever um conjunto sempre utilizando um número, né? Então, imagine o seguinte, a gente tentou a ideia da posição, né, as medidas de posição, e tentou a ideia das medidas de dispersão. Eu gostaria de fazer uma seguinte hipótese. Imagine o seguinte, imagine que dentro lá daquele nosso estudo, lá da aula passada, primeira coisa, a gente tinha um total de 45 alunos. E dentro desses 45 alunos, apenas 44 alunos responderam a pergunta de qual peso tinha. Ou seja, um aluno deixou de responder o peso, e esse aluno, se você olhar lá na tabela, é o aluno 37. Tá? Eu vou supor o seguinte, eu vou supor que esse aluno tenha respondido. Tá? Ele respondeu, e esse aluno ele tem, né, o peso igual a 105 quilos. Ok? Então, estou imaginando que houve aqui uma resposta hipotética. Ok? Vai ser uma adaptação do nosso exemplo. A pergunta que eu quero levantar, o questionamento aqui é o seguinte. Quando a gente calculou o ramo e folha, né, a gente viu que a maior quantidade de pessoas responderam algo em torno da média aritmética. Tá? Eu não estou dizendo que a maioria respondeu a média aritmética, mas sim a maioria respondeu algo em torno da média aritmética. Okay? Então, é como se a gente tivesse uma distribuição que a população tendesse a ter sempre a responder à medida da média dentro do seu conjunto de dados. O problema dessas medidas de posição e dessas medidas de dispersão é que, por exemplo, imagine lá o meu estudante que respondeu que tem 105 quilos. A gente viu que o estudante que era mais gordo, ele tinha 87 quilos. De 87 quilos para 105 quilos, você tem uma certa diferença considerável. E se você for fazer, por exemplo, a medida de dispersão, utilizando aqui variância, esse dado 105 quilos, ele vai fazer aumentar o valor da sua dispersão, porque você vai fazer, né, lá na medida, vamos pegar, por exemplo, o desvio médio, você considera o módulo, diferença do observado em relação à média aritmética. Então, esse valor, ele é um valor muito diferente dentro do meu conjunto. Então, isso faz com que a minha medida de dispersão seja uma medida que ela está sendo contaminada, entre aspas, aqui, né, por essa observação, por ser uma observação muito diferente do conjunto. Tá? Então, a esse tipo de observação, a gente vai usar um dado técnico, né, uma definição técnica, e chamar ele de dado discrepante. E aí, o que vai surgir aqui para a gente é a ideia de tentar descrever o seu conjunto de dados ainda, mas tirar dentro desse cálculo, né, tentando descrever o conjunto de dados, tirar dessa análise os dados discrepantes, porque esses dados acabam interferindo negativamente dentro do nosso cálculo de medida de dispersão, por exemplo. Isso também acontece na de medida de posição. Né? Lembrando que a medida de posição, uma delas é a média aritmética, a mesma coisa está acontecendo aqui. O 105 quilos está puxando a média aritmética do conjunto de dados muito para cima, e isso pode não ser interessante para a gente conseguir descrever o nosso conjunto. Ok? Então, conclusão, o que eu quero chegar com essa análise? Eu quero dizer que, dependendo do conjunto que você trabalhar, se tiver dados que sejam muito distintos do seu conjunto, que aqui é o nosso caso, aqui ó, 105 quilos, muito distinto da média aritmética, que faça que puxe a dispersão para cima, com um cálculo de desvio médio ou variância, a gente vai tentar interpretar esse conjunto de dados utilizando um gráfico especial. E esse gráfico, ele recebe o nome de box plot. Tá? Então, o que é o box plot? Ele também recebe o nome de desenho esquemático. Tá? Esse box plot, ele vai tentar levar em consideração a questão desses dados discrepantes e não deixar esses dados discrepantes viciar a sua análise. Então, qual é a ideia? A ideia é representar a distribuição usando tantas medidas de posição e dispersão e considerando alguns conjuntos que pode ter dados discrepantes. Tá? Eu vou descrever para vocês como é que funciona o box plot
através de alguns passos. E depois eu vou fazer um exemplo com a nossa variável peso, que a gente já tem, para vocês conseguirem entender, tá? Então, como é que vai funcionar cada um dos passos? O primeiro passo é você encontrar os quartis, tá? Então, eu encontro os quartis, Q1, Q2 e Q3, lembrando que o Q2 é a nossa mediana. No nosso passo 2, a gente vai calcular dois extremos, tá? O extremo inferior e o extremo superior. Como é que vai funcionar cada um desses extremos? O inferior, você vai pegar o primeiro quartil, né? Aquele que divide 25% das observações antes dele e 75% depois, e subtrair um meio, né? Que é 3 meios, do intervalo interquartílico, tá? E o limite superior, você vai obter pegando o terceiro quartil agora e somando 1,5 do intervalo quartílico, né, interquartílico. Então, seguindo esse passo 2, a gente parte agora para o nosso passo 3, tá? No nosso passo 3, a gente vai representar em um eixo vertical. A gente vai construir uma caixa de base no primeiro quartil e topo no terceiro, e vou marcar o quartil do meio, que é a mediana. Okay? Daqui a um pouco eu vou explicar como é que vai funcionar essa caixa, tá? E no nosso passo 4, a gente vai marcar os extremos dos dados, tá? Os extremos dos dados, ligando-os até a caixa por uma linha. Marca os dados discrepantes separadamente. Então, lembra que eu falei lá dos 105 quilos ser um dado muito diferente do nosso conjunto? A gente vai definir isso sendo um dado discrepante se essa observação ela for for maior que o meu limite superior ou menor que o meu limite inferior, e eu calculo meu limite superior e inferior através do cálculo do passo 2, ok? Vou fazer o exemplo, eu acho que vai ficar mais claro, tá bom? Então, o meu exemplo vai ser o seguinte, eu vou considerar a variável peso, que a gente trabalhou na aula passada, adaptada, tá? O que eu quero dizer com adaptada? Eu quero dizer que aquele aluno que não respondeu à nossa pesquisa, eu vou considerar que ele tenha respondido. E a resposta dele foi 105 quilos, ok? Então, vou imaginar que o meu aluno 37 respondeu minha resposta 105 quilos. Vou tomar aqui o meu ramo e folha, tá? E do meu ramo e folha que eu fiz na aula passada, eu vou acrescentar a resposta desse meu aluno, tá? Então, ele respondeu 105 quilos. Então, na casa dos 90 não tem ninguém, né? E na casa dos 100 vai ter uma resposta 105. Tá? Daqui a pouco vocês vão entender por que eu coloquei esse dado, ok? Então, você nota que esse dado, teoricamente, se você fosse fazer os outros cálculos, né, de média e de medidas de posição e medidas de dispersão, ele puxaria tanto as medidas de posição quanto dispersão para cima. Então, olha só como é que vai ficar no box plot. Eu vou seguir cada um dos passos, tá? Então, o passo 1 do meu box plot pede para que eu encontre os quartis. Né? Passo 1, encontrar quartis. Então, como é que eu encontro quartis? Na aula passada, a gente viu como é que encontra. Ora, você tem que ver se o seu conjunto tem par observações ou ímpar. Então, aqui eu tenho 45 observações. Certo? Então, se eu tenho 45 observações, eu tenho um número ímpar de observações. Como eu tenho uma quantidade ímpar de observações, para que eu consiga descobrir quem é a mediana, basta eu considerar a posição n mais 1 dividido por 2. Né? Então, 45 mais 1, 46, dividido por 2, 23. Ok? Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Tá? Então, já encontrei quem é o meu segundo quartil, vou colocar aqui embaixo, tá? Quartil 2 é igual a minha mediana, que é igual a 66 quilos, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida de como é que faz quando é ímpar e quando é par, eu peço para que vocês retomem a aula passada para que vocês consigam tirar a dúvida, ok? Esse quartil, ele divide o conjunto ao meio, né? Então, eu posso considerar que ele divide
esse primeiro conjunto até aos 66, né, ele incluso, e se eu considerar agora a mediana desse primeiro conjunto, eu vou encontrar o primeiro quartil. Ora, na mediana do meu primeiro conjunto, eu tenho 23 elementos. Então, de novo, número ímpar de observações. Então, se eu estou com um número ímpar de observações, né, eu somo mais 1, 24, e divido por 2, 12. Esse será a posição do meu primeiro quartil. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 56 quilos. Meu primeiro quartil, 56. Né? E agora eu também considero o quartil 2 para o segundo elemento, para o segundo conjunto, desculpe. Então, 12 a partir do meu 66. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 75. Esse é o quartil 3. Encontrados quartis, eu fechei quem seria o meu passo 1. Né? Então, passo 1... Passo 1, quem são os quartis? Passo 1, quartil 1 é o quartil 50, é o dado 56 kg. Quartil 2 é o dado 66 kg. E quartil 3, 75 kg, tá? Esse é o primeiro passo do nosso box plot. Vamos agora para o passo 2, ó. Passo 2, aqui, passo 2. Calcular os extremos, né? Então, o primeiro quartil menos 3 meios do intervalo interquartílico e o meu extremo superior, quartil 3 mais 3 meios do intervalo interquartílico, tá? Então, esse foi meu passo 1. Vamos agora para o nosso passo 2. Então, passo 2. Primeiro, eu vou calcular o intervalo interquartílico, né? Então, é Q3 menos Q1. E aí eu tenho 75 menos 56. Né? Deixa eu só ver se tá tudo certinho. Isso. 19. Fazendo agora o cálculo do limite inferior e do limite superior. Quem é o limite inferior? O limite inferior é o primeiro quartil menos 3 meios, né, do intervalo interquartílico. Então, eu vou colocar 56 quilos menos 1,5 vezes 19, ok? Fazendo as continhas na calculadora, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter 27,5, tá? O limite superior vai ser o quartil 3, mais agora, tá? Muita atenção no sinal. Metade, meio, 1,5 do intervalo interquartílico. Então, vai ser 75 quilos mais 1,5 vezes 19. E fazendo as continhas na calculadora, a gente vai ter 103,5, tá? Então, encontrei o limite superior e inferior. Vamos dar prosseguimento aos nossos passos, né? No passo 3, vai pedir para criar um eixo. Então, em um eixo vertical, construir uma caixa de base Q1 e topo Q3 e marcar o Q2, tá? Então, eu vou criar esse eixo na vertical, tá? E aí eu preciso marcar os quartis. Então, sendo assim, eu vou pensar o seguinte: o meu conjunto de dados, ele varia de 45 quilos até 105 quilos. Então, eu vou considerar aqui uma escala de 10, tá? Vou começar aqui em 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. E aí, a partir dessa escala, eu vou marcar os meus quartis. Então, primeiro quartil tá aqui, 56 quilos. Então, 56 quilos é mais ou menos aqui, né? Sempre importante vocês escreverem qual é a métrica aqui, 56. Esse é o meu quartil 1, tá? Quartil 2, desculpa, quartil 3, 75 quilos. Então, em 75 quilos, você tá aqui, ó. 75. Então, você tem aqui a base e o topo da minha caixinha, ó. Eu monto uma caixa. Um retângulo, né?
E dentro dele eu vou marcar quem é a minha mediana, 66. Então, 66 está aqui, ó. Ok? Bom, esse é o passo 3. Vamos para o passo 4. Eu vou marcar os extremos dos dados, tá? Dentro do meu conjunto, ligando-os até a caixa por uma linha, tá? E aí eu vou marcar os dados discrepantes separadamente. Então, o que isso significa? Eu vou olhar dentro do meu conjunto quem é o meu menor conjunto, né? Quem é o meu menor conjunto? É o 45. E o 45, será que ele é um dado discrepante? Vamos à definição. Para ser dado discrepante, ele teria que ser menor que o limite inferior. O limite inferior para esse conjunto, a gente calculou, né? O limite inferior para esse conjunto foi igual a 27,5. Então, como o nosso aluno mais leve é com 45 quilos, a gente vai até o valor de 45 quilos. Né? Ele não é um discrepante porque ele não é menor que o meu limite inferior. Então, olha só como é que vai ficar o desenho. Eu vou até o valor de 45 quilos. E aí eu vou ligar por uma linha, tá? Ok? Vou olhar agora quem é o meu aluno que tem um peso maior possível, que é justamente o aluno que a gente adaptou esse exercício para 105 quilos, ok? Então, 105 quilos é superior ao meu limite superior, que é de 103,5. Então, ele é um dado discrepante, ok? Como dentro do meu passo 4 está pedindo para, né, ele está pedindo o seguinte, para marcar os dados discrepantes separadamente, então eu vou deixar ele um pouco de lado, vou olhar o próximo elemento abaixo dele. Dentro do meu conjunto, o próximo elemento é 87 quilos. E 87 quilos não é um dado discrepante porque ele não é superior ao meu limite superior, né? E o limite superior é 103,5. Então, como ele é o dado maior, que não é discrepante, eu vou marcar ele dentro do meu eixo. Então, vai ter aqui 87. Okay? E como observado aqui no passo 4, né, é para marcar os dados discrepantes separadamente. Então, quem é o meu dado discrepante? É o único aluno que respondeu 105 quilos. Então, eu venho aqui em 105 e vou marcá-lo separadamente. Vou marcar ele através de um asterisco. Você pode marcar através de um asterisco ou marcar simplesmente através de uma bolinha, ok? Sempre o dado discrepante, você vai se basear nos limites superiores e inferiores. Com isso, você consegue tirar do conjunto o elemento que conseguia puxar tanto as suas medidas de posição quanto as suas medidas de dispersão para cima. Né? Esse valor de 105 puxava a média para cima, então eu consegui tirá-lo dentro do meu conjunto. E esse é o meu desenho do boxplot, ok? Na apostila, vocês vão ver que vocês conseguem comparar os boxplot, ou seja, se eu pegar um conjunto de dados e fizer esse boxplot, pegar um outro conjunto agora, eu posso desenhar usando o mesmo eixo, lado a lado, e aí você consegue comparar cada um dos conjuntos e dizer qual é o conjunto mais disperso, qual é o conjunto mais homogêneo possível, né? Que os dados se repetem, e você consegue se basear para tomadas de decisões, ok? Bom, essa foi a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvidas, basta me mandar uma mensagem ou tirá-las nas aulas ao vivo. Agradeço a atenção de vocês e até mais, pessoal.